Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos hoje para a nossa 23ª exposição na primeira epístola de João. Então eu peço que os irmãos, por favor, abram a primeira carta de João, no capítulo 3, e fiquem com as Bíblias abertas nos versículos 13 a 15. Que nós iremos considerar nessa noite. Peço desculpa pela voz, está um pouco estranha, que eu estou um pouco congestionado, mas vai dar certo. Vamos lá. No sábado retrasado, sem ser o sábado ontem, no final de semana passado, e hoje, pela manhã, vimos, dentre outras coisas, que entre os maiores cientistas da história, se não os maiores, sempre houveram grandes homens de Deus. Um desses homens, certamente foi o Sir Isaac Newton, grande físico e astrônomo do século 17 e 18. Dentre as grandes descobertas de Newton, encontramos a lei da ação e reação, também conhecida como terceira lei de Newton. Essa lei da física afirma que toda força de ação que é aplicada a um corpo, a toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade que a força de ação. Por meio, então, da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares. Isso é, quando um corpo A faz força sobre um corpo B, esse corpo B resiste ao corpo A por meio da reação. Parece um pouco confuso, mas eu vou exemplificar e vai ficar bem claro. Considere uma pista de patinação do gelo, em que há dois patinadores, o patinador A e o patinador B. Se o patinador A empurra o patinador B, o que vai acontecer? Só o B que vai se movimentar? Não. O patinador que empurrou, ele vai receber a mesma força. E os dois vão se afastar um do outro. É mesmo um outro exemplo mais simples. É o coice da arma. Quando uma arma é disparada, a força que empurra a bala para frente é a mesma que empurra a arma para trás. O interessante é que esta lei de Newton, em muitos aspectos, pode ilustrar ações e reações sobre as realidades espirituais também. Um exemplo clássico. Deus age regenerando, transformando o coração do pecador. Em reação a essa ação de Deus, o pecador reage com fé e arrependimento. Eu acabei de narrar uma conversão tratando de ação e reação. Hoje, na sequência da carta de João, vamos ver como João apresenta, sob o prisma de ação e reação, a realidade do nosso envolvimento quanto ao amor ou ao ódio ao próximo e as respectivas reações. Então vamos, enfim, à leitura da palavra do Senhor, que está lá em 1 João, capítulo 3, versos 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Vem falar com o teu povo reunido nesta noite, Senhor. Que a tua voz, que o teu Espírito Santo nos dê a iluminação necessária para a compreensão e a aplicação desse texto, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já temos visto, domingo após domingo, que João está lidando com vários falsos mestres que, dentre outras coisas, negavam ali nas igrejas da Ásia, ao redor, tentavam se filtrar as igrejas da Ásia, negando a encarnação de Jesus. Além de que, por isso e por outras heresias, levavam uma vida imoral.
João, então, escreveu os primeiros capítulos desta carta que estamos considerando para capacitar a igreja a conhecer quem de fato possui comunhão com a igreja, quem de fato é filho de Deus, quem de fato é um irmão em Cristo. Os principais distintivos, aquilo que revela quem são os verdadeiros cristãos, são dois, segundo João. Obediência a Deus, como vemos em 1 João 2,3, e amor ao próximo, como vemos em 1 João 2, 9 e 10. No intuito de ensinar a igreja a testar, então, quem são os falsos mestres ou os falsos cristãos, vimos duas exposições nos versos 7 a 10 do capítulo 3, onde ali João dá uma dura mensagem sobre a filiação espiritual dos homens, que podemos resumir nas palavras do próprio apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 10. Diz assim, volte um pouquinho, 1 João capítulo 3, verso 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Para aí rapidinho. João está definindo quem são aqueles que de fato possuem comunhão com a igreja e aqueles que não são. Quem não pratica a justiça, ou seja, quem não busca uma vida de santidade, de luta contra o pecado, quem vive na imoralidade, não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Há uma consequência lógica dessa afirmação exatamente oposta. Aquele que pratica a justiça, que vive uma busca de luta por santidade, luta contra o pecado, lógico, e ama o seu irmão, logicamente, então, é procedente de Deus e é filho de Deus. Na última exposição, no domingo último, nos versos 11 e 12 desse capítulo 3, João reintroduz o assunto amor como tema central. Ele tratou muito de obediência nos primeiros capítulos e agora ele volta para o tema amor que ele havia só citado. E destacamos também, nesta última mensagem, que João faz o reflexo da filiação espiritual entre os irmãos. Aquele que é filho de Deus ama o seu irmão e os filhos, aqueles que pertencem a Satanás, odeiam uns aos outros. Os filhos de Deus devem amar uns aos outros, a exemplo de Deus que ama. E os que pertencem a Satanás odeiam uns aos outros, a exemplo de Caim, que João usou, que matou seu irmão por pertencer a Satanás. Hoje vamos observar a abordagem de João quanto ao exercício do amor ou ódio, com reação à nossa, como uma reação à nossa condição espiritual. Então, o exercício do amor e o ódio vai mostrar qual é a nossa real condição espiritual. O primeiro ponto que eu queria chamar, eu chamei de o ódio do mundo. Está lá no verso 13. Diz assim: meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. No verso 12 desse capítulo 3, o verso imediatamente anterior a esse, João exorta a igreja a não replicar o mesmo comportamento que houve em Caim. O ódio de Caim levou a assassinar seu irmão, Abel. Este não é o padrão, o comportamento esperado e adequado aos nascidos de Deus. Agora, no verso 13, João, o apóstolo, mostra como o ódio mau de Caim para com seu irmão justo serve de explicação. Nota que tem uma sequência lógica. O ódio de Caim por Abel serve de explicação do ódio do mundo para com os cristãos. Se Caim amou seu irmão porque ele era justo, odiou seu irmão porque ele era justo, os cristãos não devem se surpreender com o ódio do mundo, já que o homem natural que não tem Cristo, que não é cristão, é descendente no aspecto do odiar direto de Caim, filho do diabo, também odeia. Com isso, os destinatários de João não deveriam esperar melhor tratamento do mundo. Da mesma forma, veja bem, da mesma forma como o mundo odeia a Cristo, também o mundo deve odiar os pequenos cristos, os cristãos.
Isso é sequência lógica. Jesus falou disso. Se o mundo os odeia, em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. O que Jesus está querendo ensinar é que é natural que o mundo caído odeie os cristãos, assim como Caim odiou Abel e assim como o mundo odiou a Cristo. Lembrem como o mundo tratou de Cristo. Cristo foi crucificado numa cruz. Portanto, os crentes da Ásia não deveriam ficar admirados com a persistência daqueles pregadores que ensinavam o mal, queriam perverter, expressavam o ódio deles para com a igreja, tentando pervertê-la da verdadeira fé. Assim como não deveriam se maravilhar, se surpreender mais tarde com o fato de serem perseguidos e mortos em virtude da fé em Cristo. Assim como nós, igreja cristã, no Brasil, que vivemos em relativo conforto, não devemos nunca nos surpreender na medida que a intensidade da perseguição aumentar. Quem sabe um dia seremos perseguidos até a morte? Isso não deve de maneira nenhuma surpreender o cristão. O cristão deve ficar meio ressabiado quando a vida está muito confortável. Meus irmãos, esse exemplo de João foi fortemente forjado no coração dos discípulos do apóstolo. O grande exemplo disso foi um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João. E eu peço atenção, e enquanto eu vou contando um pouco aqui do testemunho de Policarpo, eu peço que os irmãos tentem fazer uma atividade imaginativa. Imaginem a vida desse homem. Policarpo era um dos pais da igreja primitiva, a igreja nos primeiros séculos. Discípulo de João, pastoreava uma igreja em Esmirna, onde hoje é a atual Turquia. Até que um dia, as autoridades romanas, em perseguição aos cristãos, capturaram 2 escravos da região. Sob tortura, um desses escravos revelou a localização da fazenda de onde Policarpo estava hospedado. E então os soldados se dirigiram até a fazenda para buscar Policarpo. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo, bastante avançado de idade, mais de 90 anos, recusou-se a fugir. Afinal, ele aprendera de João que os cristãos seriam odiados pelo mundo. Em vez de fugir do ódio, Policarpo reagiu com amor. Ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas uma coisa: que lhe fosse concedido 1 hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou 2, e depois de algum tempo, vários soldados estavam se lamentando por participar na prisão de Policarpo. Eles então, depois disso, colocaram Policarpo em jumento. É uma benesse muito incomum aquele que vai sendo preso, mas é porque Policarpo já era muito, muito senhor. Então colocaram Policarpo no jumento e o levaram à cidade. Ao chegarem, os perseguidores botaram Policarpo em uma carruagem onde havia um homem, o capitão das tropas locais, chamado Herodes. Herodes olhou aquele ancião e, compadecido dele, tentou convencer a Policarpo a salvar-se da perseguição. Ele disse a Policarpo: ora, que mal há em dizer César é o Senhor e oferecer-lhe um incenso? Quando Policarpo recusou a sugestão a renunciar a Cristo, o funcionário então Herodes se tornou ameaçador e forçou a saída de Policarpo da carruagem. Ocasião que esse homem, já idoso em idade, tão rudemente atirado, feriu a sua perna. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente enquanto o escoltavam até o estádio. Entrando naquele estádio, um barulho ensurdecedor surgia da multidão dos espectadores. Ele foi levado perante o procônsul, que iniciou
que o incitou a negar a sua fé em Jesus e se curvar mais uma vez diante do imperador. O procônsul disse a Policarpo: jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga abaixo aos ateus. E aqui é preciso fazer uma explicação. Para os pagãos romanos, o cristão era um ateu, porque eles negavam todos os deuses e acreditavam apenas em um único Deus. Então, quando ele diz abaixo aos ateus, é abaixo aos cristãos. Diante do silêncio de Policarpo, o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo então declarou: há 86 anos eu tenho sido seu servo de Cristo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Novamente, o procônsul exortou Policarpo a jurar por César. Desta vez, mais duro, Policarpo respondeu: como você finge não saber quem e o que sou? Ouça-me declarar com ousadia: eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. Furioso, o procônsul disse: você não sabe que tem animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo respondeu: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Em seguida, o procônsul foi aumentando. Esse aqui foi o que acrescentei. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo então respondeu mais uma vez: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento, o castigo eterno reservado aos ímpios. Por que está se delongando? Faça, procônsul, o que lhe agrada. O procônsul então enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia, apesar de tudo, confessado ser um cristão. Neste momento, a multidão reunida com fúria violenta pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente eles fizeram uma fogueira. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar também os sapatos, embora a idade avançada, a perna ferida, tornasse isso muito difícil. Seus guardas, os guardas do procônsul, preparavam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes pediu calmamente: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Eles o amarraram com os braços para trás a um toco, enquanto acendiam as chamas. Policarpo cantava, louvava salmos de gratidão a Deus. Segundo os observadores, à medida que as chamas aumentavam, estas chamas curiosamente não consumiam Policarpo como esperado. Formava-se um círculo de fogo ao redor dele, mas seu corpo não queimava. Como o fogo não teve efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte com uma espada. Seu sangue apagou as chamas e assim morreu, no ano de 1155 depois de Cristo, nosso irmão Policarpo. Meu querido, minha querida, o conflito entre os cristãos e o mundo não existe há pouco tempo. Ele existe até hoje e existiu sempre. É antiquíssimo. A origem antecede ao Jardim do Éden, a saber, o ódio milenar do diabo contra Deus. Só que hoje nós temos umas manifestações muito interessantes desse ódio. No contexto do Brasil, ninguém está sendo martirizado, pelo menos por enquanto. Mas o que esse ódio é expressado muitas vezes, por exemplo, com humor. Eu e o pastor Raik, semana passada, semana retrasada, estávamos conversando porque veio a nós não sabemos exatamente quem, a notícia de alguns irmãos aqui da igreja que foram assistir um stand-up comedy, que o camarada é conhecido por fazer, dentre outras coisas, piadas
jocosas relacionadas à fé cristã. Que falta de discernimento, e não é nem tanto de discernimento, que desejo obscuro do coração. Paralelo a isso, eu vi muito curioso, num cartaz ao lado, um outro, que eu não sei quando vai ser também, eu imagino que é comédia, o camarada, o título do show lá do camarada é A Graça de Darwin. Fazendo uma alusão à graça de Deus, ele fazendo piada, falando a graça de Darwin. Não pense que isso é engraçadinho, é legal. Não pense não seja enganado. Isso aí é a forma em que o homem do mundo expressa o ódio pelas coisas do Senhor. Não se surpreenda com isso. Um outro exemplo hoje é o que nós vemos espalhados principalmente no meio de universidades. O ensino de que existe uma separação entre ciência e fé, entre ciência e a palavra de Deus. Toda ciência devidamente estabelecida, ela vai concordar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Se você esteve aqui de manhã hoje de manhã aqui, você foi muito bem alimentado quanto a isso. Senão você pode ver na internet depois. Mas o ponto é que essas coisas que parece que não têm relação, são expressões desse ódio do mundo para com Cristo, para com os cristãos. Isso não deve nos surpreender. O que deve me surpreender, o que deve lhe surpreender, meu irmão, é se nós formos amados pelo mundo. Se o nosso cristianismo não incomoda ninguém, como, por exemplo, familiares e amigos, colegas de trabalho, se você é cristão e vive em um ambiente anticristão, é porque isso não incomoda ninguém, e você é amado pelo mundo dessa forma. Se lá no seu trabalho, lá onde você convive com pessoas, lá na sua faculdade, o seu cristianismo não incomoda aqueles que não são seguidores de Cristo, aí tem alguma coisa errada. Eu falo com conhecimento de causa. Foi preciso amadurecer muito como cristão, para eu começar a ser reconhecido como cristão, onde eu trabalhei anos. Eu sempre tive uma vida moralmente, entre aspas, boa. Fui amado no local que eu trabalhava. Mas ser discernido com cristão foi mediante amadurecimento. E as pessoas começaram a não falar palavrão do meu lado, começaram a não me envolver em assuntos que sabiam que eu não ia aprovar, quando enfim eu revelei um testemunho fiel a Cristo. Cuidado se o mundo ama demais você e não se incomoda pelo fato de você ser cristão. Jesus falou sobre isso, lá em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 37, marque na sua Bíblia se você puder. Um texto conhecido. Ele disse assim, nosso Senhor Jesus Cristo: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo aqui é que se você por exemplo, vive numa família em que não há cristãos, você tem que se preocupar em primeiro lugar em expressar a sua condição de quem ama a Deus, ama a Cristo, acima de todas as coisas, do que agradar A, B ou C, do que agradar seu chefe, do que agradar o seu colega de trabalho, o seu amiguinho da universidade. Nós devemos expressar, acima de tudo, o nosso amor para com Deus. Infelizmente, em nosso mundo hoje, especialmente no meio evangélico, muitos têm deixado se modelar pelo mundo, a fim de ser amado pelo mundo, ao contrário do que João está ensinando. Quer ver exemplo? Tem alguns aqui. Como muitas
igrejas tentam se modelar ao mundo de forma que o mundo os ame, ou de forma a atrair o mundo para dentro delas. Balada gospel, folia gospel, carnaval gospel. Quanta tolice! É o oposto da Bíblia. Eu disse assim: não, vem mundo, vem que a igreja vai viver igual a vocês, e todo mundo vai se amar e vai ser uma maravilha. João está dizendo o contrário. Não se surpreendam. Em outras palavras, esperem. Se vocês são, e João está fazendo bem uma separação disso, se vocês são de fato filhos de Deus, vocês serão odiados pelo mundo. Segundo ponto, ação e reação para os que amam. Está lá na parte A do verso 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Neste verso, João retoma ao teste do amor, onde o amor é colocado em termos de contrastes entre morte e vida eterna, e em uma relação de ação e reação. Em oposição ao mundo cheio de ódio, os cristãos desfrutam de gozo proveniente da certeza da vida eterna. E o que assegura? João está tentando encorajar a igreja. O que assegura que a igreja tem essa vida eterna maravilhosa a despeito do ódio? O que assegura é que os irmãos amam seus irmãos. Não é que isso é que dá a salvação, mas o amor entre os irmãos revela quem recebeu. A passagem da morte para a vida eterna não decorre de suas obras, nem mesmo do seu amor, mas da fé em Cristo. Evangelho de João 5:24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Assim, o amor aos irmãos é apenas uma evidência interna e externa da nova vida em Jesus Cristo, e serve de base para que nós tenhamos certeza que desfrutaremos plenamente da vida eterna que foi concedida aos filhos de Deus. Por isso que João diz: sabemos que já passamos da morte para a vida. Note que há uma cadeia de ação e reação aqui. O Espírito Santo concede o dom da fé ao homem, ação. O homem agora crê em Jesus, no Evangelho, em Deus, em sua palavra. Reação, porque crê, é crente e tem a vida eterna. Ação, e porque tem a vida eterna, ama seus irmãos. Reação. Aqui há outras lições para mim e para você. Ter amor, meu irmão e minha irmã. Se você tem amor, se você se alegra em servir, porque amor bíblico é servir, é se dar em favor do outro. Se você tem amor pelo seu irmão, isso deve ser para você, para mim, fonte de grande encorajamento. Porque é a prova agora, no presente, que nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. O que é melhor que isso? Servir é amar. Por isso, somente podem reagir com amor, como Policarpo, com os soldados, aqueles que receberam o agir do amor de Deus primeiro em reação. 1 João capítulo 4, versículo 14 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Terceiro ponto, ação e reação para os que odeiam. A parte B do verso 14 e o verso 15. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Agora, o contraste que João apresenta é entre ódio e a vida eterna, onde ele vai mostrar a cadeia de ação e reação relativa ao permanecer na morte. O que significa essa expressão que João chama de permanece na morte ou permanecer na morte? Permanecer na morte é a mesma coisa de andar ou estar em trevas, como ele diz em 1 João 1,6, 2,9. Permanecer na morte é o mesmo de não ter a verdade, no verso 2,4 desta carta.
É não saber para onde vai, está cego. Verso 2:11. Permanecer na morte é ser mentiroso, como você pode ler no verso 2:4, 2:22. Permanecer na morte é ser filho do diabo, como você pode ver no verso 8 e 10 do capítulo 3. Estes são os termos empregados por João para descrever a verdadeira situação de quem não conhece a Deus, aquele que não tem Cristo, aquele que continua morto em delitos e pecados e não encontrou Jesus Cristo, caminha então sem Cristo para a morte eterna. E o que revela essa condição espiritual? Como é que nós sabemos, como é que João quer ensinar a igreja a discernir quem tem essa condição de permanecer na morte ou não permanecer na morte? O que indica é a falta de amor para com os irmãos. John Wesley disse: quem odeia seu irmão, e não existe meio termo entre amar e odiar o irmão, é diante de Deus um assassino, pois cada grau de ódio é um grau daquela mesma têmpera que moveu Caim a assassinar seu irmão. Fecha aspas. Por isso, no verso 15, João apresenta novamente como pano de fundo para o seu raciocínio a figura de Caim. O seu argumento se baseia em 2 pontos. Primeiro, o ódio de Caim por seu irmão terminou em assassinato. O que odeia então é um assassino em potencial. Esaú odiou seu irmão Jacó e planejou matá-lo. Absalão odiava seu irmão Amnon e veio a matá-lo. Herodias odiava João e desejou matá-lo. Esse ensino foi confirmado e ampliado pelo Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, 21 e 22, ensinou assim o mestre: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Caim foi o patriarca do mundo sem Deus, impenitente e condenado à morte eterna. Como assassino, nunca se arrependeu dos seus pecados. Ele se tornou história bíblica, o símbolo dos perdidos, daqueles que não herdarão a vida eterna. E qual foi o distintivo desse homem? A falta de amor. Biblicamente, não amar, não servir, não apoiar é o mesmo que odiar. A inferência é clara. Quem odeia seu irmão é um assassino em potencial. Como tal, não tem vida eterna. Portanto, a falta de amor é a evidência de que uma pessoa não é regenerada, não é nascida de Deus, não tem Cristo e a vida eterna. Note que aqui também há uma cadeia de ação e reação. O homem caiu em pecado, ação. Porque caiu em pecado é morto espiritualmente, reação. O morto espiritual não ama, ação. Como não amam seus irmãos, não tem vida eterna, reação. Um detalhe interessante é ver como todo o argumento de João é cíclico. Agora, finalizando a nossa exposição, essa última parte do versículo 15, nós vemos aqueles que odeiam. E o cíclico é porque esses que odeiam são justamente os que odiarão os cristãos, que nós não devemos nos surpreender no verso 13. O motivo pelo qual existem guerras, conflitos, contendas nesse mundo é o ódio. É muito mais entendido esse ódio pelo egoísmo. Quando eu penso em fazer a minha vontade, em todas as medidas, serve para grupo de pessoas, pessoas individualmente, nações. Quando eu só penso em satisfazer as minhas vontades, as minhas necessidades, a minha preocupação é voltada apenas para mim, eu sou um egoísta que não amo e odeio. Esse ódio, que é feio eu falando, parece muito feio, mas esse é o ódio ensinado diariamente por televisão, por filme, por livros, por toda espécie de entretenimento e conteúdo produzido pela humanidade. Quando dizem para você que o mais importante da sua vida é você ser feliz, estão ensinando você a odiar os outros. É por isso que muitos casais se separam,
porque o casamento não está feliz. Porque eu fui ensinado, se a pessoa foi ensinado desde criança, que o mais importante é ela estar bem consigo mesmo, ela ser feliz, então o ódio é natural para ela. Então o casamento ficou difícil. O que eu penso? Em servir a minha esposa, em servir meus filhos, em continuar com a família, apesar das minhas dificuldades. Isso é amar. Não. Eu odeio. Eu penso em mim mesmo, em egoísmo. Recentemente, eu não sei quem foi, eu sou um pouco desligado de coisa da internet, mas eu escuto as notícias. Recentemente, um camarada aí, não faço a mínima ideia de quem seja, mas ele postou na internet que ele não estava se sentindo assim, completo. E para ele se sentir completo, ele resolveu largar os filhos e a mulher. Isso é ridículo. O mais ridículo é a quantidade de pessoas apoiando. Busque a sua felicidade. Isso é um mundo odiando. As marcas de um coração não regenerado desconhece perdão, desconhece sacrifício, desconhece compaixão, desconhece altruísmo. Aquele que não teve o coração transformado para Cristo desconhece o que é amar verdadeiramente. Aqui há uma grave implicação. Membros de igreja que professam ser cristãos, mas que vivem com ódio, amargura, rancor, desejo de vingança em seus corações, revelam, segundo João, que nunca receberam a nova natureza em Cristo Jesus, que não conhecem o amor de Deus. Meu irmão, eu e você temos que ouvir a palavra do Senhor, ler esses textos e temos que refletir sinceramente. Temos que, juntos como igreja, avançar em demonstrarmos ser muito mais cristãos, que verdadeiramente aprenderam com o Pai, o amor. Cuidado, para você não estar sendo enganado pelo mundo que odeia você, na verdade, e ensinando para você que o mais importante é só você. Eu fico muito feliz e, graças a Deus, isso é muito comum aqui na nossa igreja, quando irmãos servem o outro, quando irmãos se importam. Olha, eu e a minha esposa, quando a gente passa por qualquer dificuldade, o que não falta é irmão nos amando. E isso é fonte de grande encorajamento. Isso é fonte de grande encorajamento, porque nós vemos a igreja, quando você faz isso, as pessoas vão olhar para você e não devem dizer, como o irmão Marcão, ele é gente boa, como ele ama. Não, deve olhar para o irmão Marcão quando ele ama o outro e dizer assim, glória a Deus por esse testemunho, porque é o amor de Deus sendo revelado por mim e por você. Essa é uma das razões da igreja, para que nesse mundo caído em que nós somos odiados, nós não estivéssemos sozinhos. Nós estamos com nossos irmãos, que nos amam apesar das dificuldades. Concluindo, que nosso agir e reagir diário reflitam sempre o amor para com o próximo, especialmente quanto aos nossos irmãos em Cristo. E que esta conduta seja um sinal visível da vida eterna em Cristo Jesus que possuímos, assim como foram os saudosos irmãos Deise, Jezabete e Santino, que sempre expressaram o amor de Cristo, amando, servindo uns aos outros. Em nome de Jesus, amém.